tudo bem? Então vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica, exercício sobre dilatação ou som de Chopin, concerto de piano, certo? Muito bom, né? Bem, nós vamos iniciar aqui uma aula, como falei para vocês, sobre dilatação térmica. E nós vamos resolver 3 exercícios bem simples aqui, né, para poder fazer uma introdução bem facinho sobre dilatação. Bem, vamos iniciar aqui. A superfície da Lua pode ter variações de temperatura de até 87 graus Celsius. Uma barra de 1 metro de alumínio é deixada lá por um astronauta. Qual a variação de comprimento? Vamos dar uma revisada aqui, gente. Primeira coisa, existe na parte de dilatação de sólidos 3 equações básicas. A chamada dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Certo? Existem esses 3 tipos aqui. Ok? O que a gente consegue perceber, gente? Esse termo aqui que tem o delta, elas são termos que falam, que nos dizem respeito à parte sobre volume, sobre dilatação, aumento das dimensões do corpo devido ao aumento de temperatura ou, no caso, quando você diminui a temperatura, a redução das dimensões do corpo. Esses termos aqui, que tem o VO, né, o Ozinho, o zero, eles são o tamanho inicial do corpo. No caso aqui, seria o comprimento inicial, aqui seria a área inicial e aqui seria o volume inicial. Esses caras aqui são chamados coeficientes. No caso, esse aqui é o coeficiente linear, esse aqui é o coeficiente linear, esse aqui é o linear, esse aqui é o coeficiente superficial, esse aqui é o coeficiente volumétrico. Existe uma relação entre eles. O beta é 2 alfa e o gama é 3 alfa, né? Por quê? Porque como a gente está trabalhando com superfície dilata 2 dimensões. No caso, o comprimento e a largura, porque a gente está trabalhando com chapas, normalmente, né? Superfícies. Então, você trabalha 2 dimensões. Quando você está trabalhando com volumétrica, você está trabalhando o corpo de forma tridimensional, ou seja, dilata as 3 dimensões. Então, isso significa que você vai trabalhar com 3 dimensões, por isso que tem esse trezinho aqui. E aqui você tem as 3, né? Melhor dizendo, aqui nessas 3 aqui você tem a variação de temperatura, certo? E aqui você tem a temperatura variando, então representa que com a temperatura variando, você também está causando a dilatação ou a contração do corpo, ok? Aí vem a pergunta, qual das 3 você irá usar, né? É muito simples, você irá usar conforme a distribuição de massa do corpo, ou seja, conforme o formato do objeto. Quando você trabalha com objetos que são compridos e finos, você utiliza esse cara. Quando você trabalha com objetos que têm 2 dimensões, né, como chapas e áreas, você trabalha com esse. Quando você trabalha com corpos que têm volume, caixas, por exemplo, coisas que pode conter um líquido, por exemplo, dentro dele, você trabalha com essas. Coisas que são compridas e finas, como canos, chapas, barras e tudo mais, linear. Coisas que são parecidas com chapas, essa aqui, superficial. Coisas que podem conter líquidos dentro delas, que podem guardar coisas dentro delas, volumétrica. Certo? É isso aí. Então, neste caso aqui, gente, essa aqui é uma dilatação linear, né? Porque isso aqui é uma barra. Né? Então, está escrito aqui, ó, que isso aqui é uma barra. Então, você tem que ficar esperto, primeiro, qual é o formato do objeto. Como é uma barra, dilatação linear. Então, é muito simples. Delta L é igual LO alfa delta T, certo? Então, vai ficar assim, delta L é igual. Como ele quer saber a variação de comprimento, isso aqui é sinônimo de dilatação. Então, vai ser 1 metro, certo? Deixa eu só melhorar isso aqui, tá? Delta L vai ser igual, ó, 1 metro vezes
Esse cara aqui depende do material. Como é alumínio, eu vou aqui atrás do alumínio. Olha aqui, ó, alumínio, 24 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura. No caso, ele falou que as variações de temperatura podem chegar até 87 graus Celsius, ou seja, 87. Pronto. Agora você vai resolver esse treco aqui. Como é que você resolve? 24 vezes 1 vezes 87. Ou se você multiplicar aqui, né, rapidamente, nós vamos ter aqui, uma calculadora ajuda, né? Então nós vamos ter 24 vezes 87. Nós vamos chegar a 2088. 2088 vezes 10 na menos 6, certo? E aí você volta 6 casas, né? Por que você vai voltar 6 casas? Porque esse número aqui, né, ele não tem um significado estar aqui. Veja, se tem um número grande, você pode voltar a ele, né, para ficar um número mais organizado. Então, 1, 2, 3, 4, coloca mais 2 zeros para cá. Então, ó, para vocês aprenderem a desmanchar uma base 10, né, o que você faz? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma vírgula, certo? Fechou. Então, ΔL igual 0,002088 de metro. Pronto. Tá aí, né? Certo? Aí vem uma pergunta, né? O cara fala assim, pô, mas se eu pedir para variar isso aqui, por exemplo, em metros, isso aqui é muito pequeno, né? Mas às vezes as unidades elas dão caso, né? Veja, isso aqui é uma unidade muito pequena. Mas se eu quiser, por exemplo, trabalhar em milímetro, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu posso multiplicar por 1000, né? Então, se eu multiplicar esse valor por 1000, eu vou voltar 3 casas para cá. 1, 2, 3. Então, por exemplo, isso aqui ia dar 2,008 de milímetro. Pô, 2 milímetros já é bastante, né? 2 milímetros é 2 risquinhos da régua, né? Então, 2 milímetros é uma dilatação considerável, né? Donada assim, isso, por exemplo, pode fazer com que um objeto cause rachadura, ok? Beleza? Então, gente, um exercíciozinho fácil, né? As conversões de unidades, normalmente, você terá que olhar no exercício. Se ele pedir para deixar numa unidade específica, você deixa. Ou se tiver na alternativa, você tem que fazer a conversão conforme ele pede, ok? Próximo exercício. Ó, esse aqui é um pouquinho mais elaborado. Faz o seguinte. Um anel metálico de latão tem raio interno igual a 5 centímetros a 20 graus Celsius. Determine até que temperatura teremos que aquecê-lo, de modo que esse anel possa ser introduzido num cilindro que tem uma área de base igual a 79,285 centímetros quadrados, né? Vejam, você tem um anel, né, um anel de latão, que está aqui e ele tem que passar por dentro desse cara aqui. O que eles querem fazer? Eles querem esquentar esse anel para que ele passe no cilindro, né? Bem, aqui nós vamos ter que fazer o seguinte. O que acontece, né? Quando você esquenta o anel, né, nesse caso, isso aqui é uma superfície, né? Então você vai trabalhar com uma dilatação superficial, é uma área, né? Então o que vai acontecer? O anel, ele tende a crescer, né? Então quer dizer que o buraquinho aqui, né, o furo, nesse caso, ele tende a crescer. Então esse cara aqui, ele tende a aumentar também. Ó, ele tende a aumentar, certo? Está aqui. Então aí vai fazer isso aqui. Bem, o que acontece aqui nesse caso, pessoal? O que a gente pode fazer, né? Nessa situação, eu vou fazer a seguinte jogada. Eu vou dizer que para o anel poder passar dentro do furo, ele tem que atingir uma área total igual à área do cilindro.
que nesse caso tem que ser de 79,285 centímetros quadrados. É isso que ele tem que acontecer. Se ele não atingir isso, não tem como passar, certo? E aí que vem a sacada, né? Ele vai ter que entrar, né, aumentando o buraquinho dele, vai ter que passar pelo furo. Bem, vamos lá. Primeira coisa, eu não sei quanto é que é essa área aqui, né? Então, essa área aqui, eu não sei quanto é que ela vale. Né? Eu não sei quanto é que mede essa área. Vou ter que determinar. Então, vamos fazer isso aqui primeiro. Então, essa aqui é um buraquinho, certo? É uma área, eu só dei o raio dela, que vale, no caso, 5 centímetros. Então, vamos calcular. Eu sei que a área de círculo é πr ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. Ou seja, se eu fizer esse cálculo aqui, né? Vamos lá. 3,14 vezes 5 ao quadrado vai ficar 78,5 centímetros quadrados, certo? Então, quer dizer que a área inicial de tudo isso aqui é esse cara, né? Isso aqui é a área inicial, né? 78,5 centímetros quadrados, né? Agora vem a pergunta: quantos que ele tem que aumentar, né? Bem, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, ó? A área final disso aqui é 79,285, certo? Você pode fazer a diferença entre eles, né? Eu posso fazer a diferença entre eles. Se eu fizer a diferença entre eles aqui, por exemplo, menos 79,285, 0,785 centímetros quadrados. Isso aqui é o que o material deve ocorrer de dilatação, certo? É o que deve ocorrer de dilatação entre o que o anel tem e o que tem de cilindro, e o que tem de anel, né? É o que nós temos que sofrer dilatação. Pronto. Resolvido o problema. ΔS é igual a SO beta ΔT. Resolvido o nosso problema, né? O que a gente pode fazer? Eu substituo o valor da dilatação que eu tenho aqui. Eu tenho minha área inicial do meu anel, que é esse cara. Eu tenho beta, que na verdade é o valor do zinco, né? É só substituir. E eu tenho a variação de temperatura que tem que sofrer aqui e fechou o repolho, certo? Olha aí, ó. Então vai ficar assim: 0,785 é igual a 78,5 vezes 2 vezes o beta, né? Então 2 vezes, melhor dizendo, o alfa, 26 vezes 10 a menos 6 vezes o ΔT, né? Se eu fizer umas continhas básicas aqui, ó, então é só matemática, né? O que a gente pode fazer aqui é arrumar, né, um pouquinho essas bases aqui, né? O que a gente pode perceber é que essas bases elas são praticamente a mesma, né, os coeficientes que são parecidos. Então eu posso arrumar aqui, por exemplo, vai ficar 785 vezes 10 na menos 3 é igual aqui a 785 vezes 10 é menos 1. Aqui, vou pegar uma canetinha mais fina para ficar mais legível. 52 vezes 10 a menos 6. E aqui o nosso ΔT, certo? Você pode perceber que aqui são iguais, né? Então eu posso cortar. Então iria ficar 10 a menos 3 é igual a 10 a menos 1 vezes 52 vezes 10 a menos 6 vezes ΔT, né? Se eu fizer uma jogadinha aqui, ó, nós vamos ter o seguinte: 10 a menos 3 é igual
a 52 vezes 10 a menos 7, ΔT. Passo dividindo para o outro lado, então nós vamos ter isso aqui, ó. Certo? Se eu dividir aqui, lembrando que aqui na frente tem umzinho, né? 1 dividido por 52, certo? Vai dar aproximadamente 0,019. E um monte de número. Eu vou jogar aproximadamente 0,020, tá? Porque é um número aproximado disso. Então, eu vou dizer o seguinte, que isso aqui irá ser ΔT igual 0,020 vezes 10 menos 3, né? Só para a gente poder lembrar um pouquinho de base 10, menos com menos 7. Certo? Porque aqui, quando é base 10, a gente subtrai os nossos amiguinhos, né? Então, aqui vai ficar 0,0020 vezes 10 na quarta. Ok? E se você arrumar aqui, né? Volta às casas, aquela coisa toda lá, você vai achar que valor, né? Nós vamos ter aqui... Deixa eu resolver aqui, desculpa, que faltou mais um zero, tá? Então, vai ficar 0,0020, né? 0,0020. Nós vamos achar o valor de 200 graus Celsius. Certo? Aproximadamente. Esqueci de um zerinho ali, tá? Então, fica aproximadamente 0,0200. E o que que acontece, gente? Nós tínhamos aqui, ó, o seguinte. A variação de temperatura é 200. Então, eu tenho que elevar a temperatura em 200 graus Celsius. Então, já que a temperatura... Isso aqui eu já tinha feito antes, tá? Então, já que a temperatura, ela é 20, né? E eu tenho que elevar a 200, então significa que a temperatura final tem que ser 220, certo? Para mim poder chegar à temperatura de 200, a variação de 200, certo? Ou seja, a temperatura final do sistema, nesse caso, é 220, ok? Questãozinha mais elaborada, né? Mas nada que um bom trabalho matemático aqui não resolva. Beleza? Então, vamos para a próxima então, gente. Última questão, penúltima questão. Ele fala o seguinte, ó. Um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui uma dimensão igual a 10 por 20 por 30 centímetros e é feito de ferro. Determine o acréscimo de volume quando sua temperatura aumenta para 110 graus Celsius, né? Bem, o que que acontece aqui? Ele pede um acréscimo de volume, né? Quando a gente trabalha em acréscimo de volume, você vai fazer o seguinte. É volume, é um paralelepípedo, né? Um paralelepípedo, pessoal, quando você tem aqui um objeto com 3 volumes, certo? Então, você vai fazer aqui uma superfície, um volume com 3 dimensões, obviamente. Então, é como se você estivesse aqui, ó. Só pegar a canetinha mais fina. É como se a gente tivesse, por exemplo, esse lado aqui, por exemplo, com 10 centímetros, sei lá, tipo esse aqui com 20 centímetros, esse cara com 30 centímetros, certo? Beleza? E ele quer saber o acréscimo de volume. Bem, a primeira coisa que eu faço é calcular o volume disso, né? O volume é só multiplicar. 30 vezes 20 vezes 10, né? Então, isso aqui, se você for multiplicar, vai dar 6.000 centímetros cúbicos. Ok? Então, fechou. Feito dessa forma aqui, o que que a gente faz? Vou calcular o volume, né? O acréscimo de volume, que é a dilatação que ele quer. Então, VO vezes o gama vezes ΔT. Quando eu faço isso, eu posso substituir o gama por 3α, né? Que é aquilo que me interessa ali. Beleza? Feito isso, o que que eu posso dar uma ajeitadinha ali, né? É o seguinte. Eu posso fazer da seguinte forma. Substituindo os dados, né? Vamos lá, vai ficar 6.000 vezes o 3 vezes o alfa, né? No caso do ferro, então vem aqui na tabelinha, ó, o ferro aqui, né? 13
vezes 10 na menos 6, vezes a variação de volume, que ele falou que ele, no caso ele quer aumentar isso aqui para em 110 graus Celsius. Tá aí, ó. ΔV é igual. Multiplicando esse caritas aqui, né, o que a gente vai achar? É multiplicação de matemática, né? Então eu posso colocar inclusive em base 10, né? Eu adoro uma base 10, quem é aluno meu sabe disso. 3 vezes 10, opa! Vamos aqui. 13 vezes 10 menos 6 vezes 10, certo? Tá aqui, ó. Então, ficou dessa forma aqui. Então, você vai ter na seguinte forma. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 13 vai ser 18 vezes 13 vai ficar 234 vezes 11, 2.574 vezes 10 e soma as bases 10, né? Aqui vai ficar 3 com 4, 3 melhor dizendo, 3 com 4, 4 com menos 6, menos 2, né? A gente pode voltar as casinhas aqui, ó. Volta duas casinhas, aqui vai ficar 25,74 centímetros cúbicos. Tá aí, ó. Fechou. Certo? Fechou o repolho. Ok? E a nossa última atividade aqui da noite, né? Nós temos o seguinte. Vamos lá. Ela fala o seguinte para nós, sobre lâminas bimetálicas. Diz o seguinte: uma lâmina bimetálica é constituída por duas lâminas, uma lâmina de cobre e uma lâmina de zinco, né? Aqui eu esqueci de colocar. Aqui nós temos cobre. E aqui nós temos... Desculpa. Aqui é zinco. E aqui é cobre. Certo? Esqueci de colocar ali as figurinhas, não saiu na impressão. Com as mesmas dimensões, a 0 graus, soldadas entre si a uma parede, como mostra na figura. A respeito desse assunto, assinale o que for correto, né? Bem, como é que funciona uma lâmina bimetálica, pessoal? A lâmina bimetálica, ela funciona como se fosse uma guerra de forças, né? O que acontece é, materiais diferentes, eles dilatam de forma diferente, né? Porque eles têm tendências de dilatar devido ao coeficiente de dilatação. Então, como, por exemplo, o zinco, nesse caso, ele tem um coeficiente de dilatação maior que o do cobre, significa que o zinco ele vai querer dilatar muito mais que o cobre, certo? Então, a tendência deles é empenar, certo? Então, o que acontece nesse caso? Quando a gente esquentar, a tendência do zinco zinco e a lâmina bimetálica, ela é acabar envergando. Ela sempre irá envergar, não adianta, certo? Ela vai envergar para algum lado, né? Então ela enverga para que lado, né? No caso, é só você imaginar uma curva, né? Então você vai imaginar uma curva. Certo? Uma curva. Um carro fazendo uma curva. O que acontece? Quando o pneu, por exemplo, ele está aqui, o pneu está na parte interna da curva, por exemplo, aqui, ele está percorrendo uma distância menor do que aqui, a parte mais de fora da curva. Por isso que existe um negocinho chamado diferencial, né, para ele poder compensar isso, porque senão o pneu vai arrastar, né, isso dá problema, inclusive, de estabilidade. Então existe esse problema, né? Então por isso que alguns, por exemplo, carros de Fórmula 1 e tudo mais, a tendência deles é sempre vir para a parte interna da curva, porque ele sempre vai querer buscar, né, o ponto de menor distância, né? Então a tendência dele é sempre querer buscar esse ponto aqui, né? Então quanto mais interno você está da curva, menor a distância. Quanto mais longe você está do centro da curvatura,
maior a distância. E é justamente isso que vai acontecer. Como o zinco, nesse caso, ele precisa de maior distância, ele irá ficar para o lado mais externo da curva. Então, na hora de esquentar, o que acontece? É só você imaginar. Ele vai fazer uma curvatura. Então, vai fazer isso aqui, ó. Propaganda do YouTube. Olha lá. Vai fazer isso aqui. Nesse caso, zinco para baixo para cima e o cobre para baixo, certo? Eu vou fazer isso. Então vai ficar dessa forma aqui, né? Porque o zinco ele precisa de mais espaço, né, para poder fazer a sua curvatura. E agora, se eu resfriar, o que acontece, né? Da mesma forma como o zinco ele dilata bastante, ele também contrai bastante. Então, ele também na hora de resfriar, ele também irá contrair bastante. Então, vai acontecer o contrário, né? Ele irá precisar de contrair. Então, ele vai precisar de menos espaço. Então, na hora de resfriar, ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer isso aqui, ó. Então é só você usar um pouquinho de lógica, né? Certo? É só fazer isso aqui. Zinco, cobre, né? E zinco. Então assim, quando você esquenta, né? É só você imaginar uma curva. O material de maior coeficiente para o lado de fora da curvatura, certo? E quando você resfria, o que acontece, né? Material de maior coeficiente para o lado de dentro da curva, certo? Então, sempre analisando o material de maior curvatura. Então, esquentou o material de maior coeficiente para o lado de fora da curvatura. Então, ele sempre tem que ficar para fora. Se o material de resfriou, ele tem que ficar para dentro da curvatura, certo? É isso que vai acontecer. Então, você vai analisar as alternativas. Alternativa 1. A lâmina se curvará para cima se a temperatura for maior que 0 graus. Ou seja, se for maior que 0 graus, ela vai esquentar. Falsa, né? Conforme a posição que está aqui. 2. A lâmina se curvará para baixo se a temperatura for maior que 0 graus, né? Sim, verdadeira. A lâmina se curvará para cima se a temperatura for menor que 0 graus, né? Verdadeira. A lâmina se curvará para baixo se a temperatura for menor que 0 graus, né? Falsa. E a lâmina se curvará para baixo sempre que a temperatura for diferente que 0. Não, né? Se for diferente de 0, quer dizer que eu posso ser uma temperatura positiva ou negativa, é indiferente, né? Essa questão aqui, pessoal, ela pode estar um pouquinho diferente se você achar na internet, porque às vezes eu mudo aqui, né? Quem é aluno meu sabe que eu sacaneio as questões, né? Às vezes eu faço umas adaptações, tá bom? Às vezes depende da posição que está aqui, o cobre e o zinco, então tome cuidado aí, se você pesquisar na internet. Tá ok? A versão original dela, ok? Espero que tenha ajudado vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.